E aí, galera, o Vasco se complica no Campeonato Brasileiro. O Internacional consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro após vencer a equipe do Santos por 7-1. A equipe do Internacional vence o Vasco em São Januário, lotado por 2-1. Maurício e Ene Valência marcaram os gols do Internacional. Alex Teixeira marcou o gol para o time do Vasco, né? Agora a equipe do Internacional já tem outra projeção no Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a 38 pontos, né? Número de pontos aí bem interessante. Agora a equipe do Internacional já pensa em se aproximar aqui do sétimo colocado, sexto colocado, né? Vai depender agora da sequência de jogos da equipe do Internacional. E já o Vasco, né, galera? O Vasco agora pode se complicar, porque o Santos está jogando nesse exato momento e o Santos pode ultrapassar o Vasco na tabela de classificação, e com isso a equipe do Vasco pode se complicar ainda mais, né? Porque o Santos vencendo chega a 33 pontos, Goiás tem 31, Vasco tem 30, e o próximo jogo é confronto direto entre as duas equipes. Teremos Goiás e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, 30ª rodada do Brasileirão, e vamos acompanhar, galera, a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Vasco. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. No segundo tempo ele tentou mexer, colocou o time mais à frente, até buscou o gol, mas a ideia do Ramon Dias, que era repetir o desenho do time contra o Flamengo, que deu certo em aspectos competitivos, não funcionou e até acabou custando caro pela maneira que o Inter conseguiu se sobrepor, se impor, especialmente no meio-campo. O jogo se resolveu no meio-campo. E aí, com bola no pé do Alan Patrick, como disse o próprio Maurício na entrevista lá para a turma do Premier no intervalo, o Maurício falou, o passe do Alan Patrick é magia pura, né? E aí o Alan Patrick tem sido um jogador mágico, e o Maurício, que também finalizou muito bem, fez a leitura de movimentação muito perfeita, construiu 1-0, e o 1-0 ditou que foi o jogo. Um dos grandes camisas 10 dessa temporada. O melhor meia jogando no Brasil em 2023. É o Alan Patrick. Falando nisso, 54 jogos essa temporada, é o primeiro no ranking do Inter, 14 gols e 10 assistências. É isso que eu não consegui lembrar ontem. A Lampa da Mágica. Mas eles nem precisaram atualizar, porque essa tela aí é de segunda-feira. Porque no domingo, a Lampa da Mágica já fez magia contra o Santos. Só atualizaram os números. A tela é mesmo, o cara tá jogando muito. Eu não tenho que mudar a manchete. Não tem que mudar. Ontem nós tivemos um que noite por causa do Keno, e hoje a volta, a volta do A Lampa da Mágica. A direção artística... Eles são criativos, né? São momentos de brilho. Agora é incrível como esses times da zona de rebaixamento todos têm uma mesma característica. Pode até começar, todos eles podem começar até jogando bem, mas tomou o gol... Hoje foi emblemático. Duas vezes. Os dois momentos que o Inter conseguiu furar o bloqueio do Vasco, o Vasco silenciou no jogo. Não estou falando de arquibancada, não, estou falando do time. Curiosamente, foi até olhar os números, nesses dois momentos o Vasco ficou um longo período sem finalizar, coisa de quase 20 minutos, sem bater para o gol em cada tempo. E para um time na condição do Vasco, perdendo o jogo em casa, você ficar quase 20 minutos sem finalizar, custa muito caro, né? É o controle emocional, né? Curioso é que contra o Flamengo, o Vasco se comportou emocionalmente bem. Hoje o Vasco sentiu um pouco a ansiedade do jogo e o desânimo ao sofrer o gol, e aí acho que bate a sequência de uma vitória em 5 jogos, duas derrotas consecutivas, e foi pesado. Esses momentos que parecem que um fato tira o ar de dentro do estádio, né? No segundo gol foi pior do que no primeiro. Não só por óbvio, né? Porque o segundo gol aconteceu no segundo tempo, tem menos tempo, placar de 0-2 em casa. É uma situação, evidentemente, muito mais difícil, mas porque também o Vasco era melhor no jogo do que o Internacional no momento em que o Valência fez 2-0. Foi uma bola que saiu da área, né? Do Rocher. O Rocher bate. Isso. Aí a bola acaba chegando assim, muito difícil para quem quer que fosse o marcador do Valência, porque na hora que ele, de frente para o gol, coloca na frente e arranca... Era o Léo. O zagueiro tem que se virar para tentar acompanhar, e não vai conseguir fazer isso. E ele é um ótimo finalizador, conseguiu, não era fácil fazer o gol. E olha que no jogo, nos dois tempos, o Valência também perdeu as chances, né? Porque o Valência ele tem se notabilizado
pelos gols marcados e aliando muita força e técnica, né? Quando ele bota a bola na frente, ele tem uma capacidade atlética, física muito acentuada e finaliza muito bem, mas ele perde alguns gols também que a gente fica meio assustado. Ele perde gols fáceis, e os difíceis ele faz, né? Hoje ele perdeu também uns 2, ele poderia ter feito mais 1 ou 2 gols tranquilamente. Uma bola passou no meio das pernas. Um cruzamento. Uma bola foi bem forte, mas se ele parasse na frente da bola, ele talvez fizesse um gol. 8 gols pelo Internacional, é uma das figuras importantes do Inter nesse segundo semestre. A gente até teve aqui com o Mano Menezes no Bola da Vez, antes do Mano assumir o Corinthians, e o Mano falava, olha, em janeiro, no Inter, a gente programou que a janela do meio do ano seria a janela forte. Então, eu fiquei com o elenco na época mais fraca do elenco, e a hora que vieram os caras que a gente planejou, eu não pude desfrutar. E o Cudê está desfrutando e o time está crescendo nas mãos dele, apesar da queda na Libertadores. E o futebol é muito cruel, porque o Ener Valencia encaixou direitinho. E a cereja do bolo era pelo menos a final da Libertadores. É injusto ele ficar... Assim, é muito injusto. Assim, vai ficar marcado pelos gols que ele perdeu, é evidente. Mas não é justo que seja esse o carimbo do Ener Valencia no Inter, porque ele tem jogado muito quase sempre. E tem feito muitos gols. Mas o gol que era para fazer, aquele lá... Não haveria semifinal se não fosse... É verdade. Não passaria pelo River. Talvez não passasse pelo Bolívar também, porque ele foi crucial nos 2 confrontos. Mas é isso. Bom, situação do Campeonato Brasileiro. Bom, no Z4, tá? O América e Curitiba, ok, 19, 20 pontos. O Santos joga daqui a pouco contra o Curitiba. Vamos lá. Vasco, 17º com 30 pontos. O Goiás é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 31. Se o Santos ganhar, empurra o Goiás para a zona de rebaixamento. E no domingo teremos em Goiânia, André, Goiás e Vasco. Parece que a tabela é feita propositalmente. É o sádico que faz a tabela. É incrível. Para nesse trecho das últimas 10 rodadas, alguns encontros são impressionantemente, assim, coincidências incríveis, né? A gente tem nessa rodada, no Santos e Curitiba, e você prometeu, você falou aí, no fim de semana também um encontro, pelo menos esse encontro, de um forte impacto na luta de várias equipes para não cair para a Série B no ano que vem. Esse é cruel. Esse vai ser cruel. E assim, os times que têm 36, que nem o Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, pelo menos nessa rodada, continuarão fora. Vão jogar Goiás e Vasco. Hoje, 16º e 17º. Tô até ignorando aqui a conta do Santos. Sim. Então, assim, na pior das hipóteses, um deles vai ficar com 31 pontos, né? O Vasco pode ficar com 30, mas se eles empatarem, o Vasco fica com 31. Isso quer dizer que se o Corinthians vencer o Santos, ele vai a 39. Então, ele vai ficar... talvez a 7, 8 pontos já de distância dessa turma, ignorando ainda o que o Santos possa fazer contra o Curitiba. Então, assim, a gente pode ter no domingo, dependendo de como as coisas forem, no jogo de Itaquera e no jogo de Goiânia, um descolamento quase que definitivo, faltando aí, então, 8 rodadas a partir de então, desses times, o que vai restringir a luta contra o rebaixamento a menos times. Então, é uma rodada que pode ou embolar de vez, ou começar a dar uma separada entre quem vai brigar para cair e quem vai olhar para as vagas de Sul-Americana. Cuiabá 37, Cruzeiro 37, Corinthians 36, Inter e São Paulo 38. Vasco e Goiás no próximo domingo na Serrinha. Aliás, temos números do time do Vasco para falar um pouco do futuro nesse domingo contra o Goiás em Goiânia. Vamos lá, mapa de cruzamentos do Vasco contra o Inter no jogo de hoje foram 43 cruzamentos, apenas 9 certos. Difícil, né? Precisa repensar muito como vai jogar no próximo domingo. E assim, esse mapa de cruzamentos, né, por onde o Vasco atacou e como atacou, ele é um reflexo de tudo, né? Ele é um reflexo do que foi o jogo e ele é um reflexo da fase, né? Porque nesse estágio do campeonato, o drama que o Vasco da Gama vive em um jogo onde ele não foi bem, onde o Inter teve a vantagem e a partir daí o Inter soube se defender bem também quando não tinha bola, o que restava ao Vasco? Isso é muito comum, né? A gente costuma criticar número elevado de cruzamentos associando a pouco repertório do jogo, mas contra times que estão bem fechados, se defendendo muito bem, sobra pouco recurso, né? E acaba tendo que cruzar mesmo. Especialmente no final, né? É isso. É um expediente muito comum. O Corinthians conseguiu empatar
em casa com o América por causa disso. Quantas bolas na área nos últimos 10 minutos. E ontem venceu assim também. E ontem também, mais um gol importante. E o gol do Vasco também foi no cruzamento. O gol do Vasco hoje do Alex Teixeira foi num cabeceio. O Vasco poderia ter conseguido numa bola na área também o seu gol de empate. Aí se trata de uma estratégia muito clara, concentrando os jogadores dentro da área, esperando a bola que pode levar a gols. Vocês deixaram de observar o título da tela sobre os cruzamentos também, que era Cruza Maltino. Também é necessário. Não pode, isso não pode passar. Não pode. Tem que sempre ser carimbado quando a gente atinge alturas como essa, com o Cruza Maltino também. Hoje o Payet não jogou bem, né? Que é um jogador em quem se deposita muita esperança para os bons momentos do Vasco. É um jogador tecnicamente diferenciado para a nossa realidade. Hoje ele não teve um bom jogo, seja por dentro, seja pelo lado. E isso explica também a dificuldade do Vasco de criar, sem ser por cruzamentos, tantas chances reais assim. O Verratti teve algumas através de cruzamentos e o Rocher defendeu. Teve uma que o Rocher defendeu e acho que o Igor Gomes acabou tirando em cima da linha também de cabeça. Uma bola espetacular no segundo tempo. Não foi uma grande jornada do Vasco, por isso, número elevado de cruzamentos. E o Inter se defendeu como pôde e saiu com a vitória. O campeonato é tão louco, né? Porque, como o André falou no começo, o Santos começou a ganhar as partidas. Não, o time do Santos não é tão ruim assim, não vai cair. O Vasco começou a ganhar, não vai. E aí tá todo mundo afundado. É como nós falamos ontem, é a areia movediça. Você pisa, tira um pé fora, mas o outro continua afundando, né? E são fotografias no fim de semana, e até na segunda-feira a gente fez aqui, né? Sim. O ranking, quem passa confiança. Passa confiança, não. Cruzeiro, extremamente preocupado, eu falei. Aí o Cruzeiro vence o Bahia 3-0. Da maneira que venceu, depois de ganhar o clássico com o Atlético Mineiro. Já tem aí 6 pontos em 2 rodadas, uma situação, claro, muito melhor, longe de não correr mais risco, mas evidente, muito melhor. 2 expulsões hoje, né? No final. O Eric Marcos e o Paulinho. O Eric Marcos havia entrado no segundo tempo, ele deu a assistência, né, pro gol do Alex Teixeira, nesse cruzamento que a gente viu aí, o Alex cabeceando. E o Paulinho foi expulso direto, o Alex Marcos tinha um cartão amarelo, tomou o segundo, conseguiu ficar pouco tempo em campo, tomou 2 cartões amarelos e foi, evidentemente, expulso. Assim, dentro daquilo que o Vasco tinha como reação depois do gol marcado, é claro que dá uma esfriada, mas não é só esse o problema, né? Especialmente pelo Paulinho, é um desfalque importante para o compromisso em Goiânia. O Eric Marcos é uma peça de elenco. O Paulinho está dentro do pacote dos caras que mudaram a cara do time do Vasco. A chegada do Ramon Dias mudou, a chegada do Praxedes, no meu entendimento, melhorou o meio-campo. A chegada do Paulinho e do Verratti, desses 2 caras, Paulinho e Verratti, mudaram bastante a cara do Vasco, em termos de intensidade. O Paulinho no meio e o Verratti no ataque. E o Paulinho faz várias funções, enfim. Vai ser um desfalque importante, porque o Goiás também é um time que compete bastante. Nas mãos do Armando Evangelista, vem de uma virada sofrida dura para o Fluminense, abriu 2-0 e perdeu o jogo por 5-3 para o Fluminense. Então vai ser um jogo duríssimo para o Vasco, sem uma peça importantíssima no meio-campo. E na semana passada o Goiás em casa ganhou do São Paulo, né? É um jogo difícil esse contra o Vasco, viu? O Goiás, como disse o Gustavo anteontem, é uma equipe, acho que entre todas essas aí, a que está mais acostumada a viver esses momentos. A habitar essa parte da tabela e fazer o que é necessário para tentar escapar. Então, em termos de pressão, em termos de jogadores que conhecem esse tipo de situação, o Goiás está bem posicionado. Não vai ser fácil para o Vasco, não. E agora o Cudê consegue dar uma respirada para realmente pensar na próxima temporada, né? Tem uma margem. Ele tem contrato só até o fim do ano, né? Imagino que o Inter pense em renovar e ele pensa em ficar, porque é um trabalho promissor. É claro que tem as suas questões. O André falou, o time que em vários momentos dá um passo atrás demais no segundo tempo. Mas ele vem conseguindo fazer o time evoluir, né? O Cudê gosta de um time que tenha posse de bola e que seja muito intenso, nem sempre usando pontas, mas quando tem, e o Wanderson é um jogador que tem usado bastante, e o Inter vem pouco a pouco ganhando essa característica. Time de jogadores experientes, jogadores vencedores, e o Inter contratou jogadores com esse perfil, né? Jogadores prontos que chegassem e vestissem a camisa, especialmente pensando na Libertadores. Já negociou praticamente o Johnny, que hoje fez um belíssimo jogo também, vai jogar no Real Betis na próxima temporada. Então já existem outras lacunas a serem olhadas dentro do elenco, mas ia ser muito estranho se o Inter corresse risco de queda até o fim do campeonato. É que esse é um brasileiro muito disputado e não permite você abrir mão do campeonato e passar incólume, né? O próprio São Paulo não tem pontuação para brigar
contra o rebaixamento, é porque teve algumas vitórias ali que foram emblemáticas. Caso contrário, o São Paulo estaria hoje na posição... Bom, São Paulo está perto do Corinthians, do Cruzeiro, do Cuiabá, né? E seria estranho ver o Inter lá embaixo, né? Foi um momento que gerou preocupação, mas o Inter reagiu bem na hora que tinha que reagir e não acho que vai correr mais nenhum tipo de risco na competição, não. Números do Cudê, vamos ver. Não tem por que ele não continuar na próxima temporada, né? Vamos lá, 20 jogos, o Inter desde a estreia do Cudê, 7 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, aproveitamento de 43% com 28 gols marcados e 25 sofridos. É que o foco era outro, né? Era a Libertadores, faltou pouco. Se você pensar que ele chegou às vésperas do confronto com o River Plate como uma tentativa da diretoria de uma cartada que permitisse uma classificação que parecia improvável naquele momento, a amostra de trabalho dele até agora eu acho... qual seria a nota? Né? É uma amostra pequena, sempre tem dificuldade, mas o Internacional nos seus melhores momentos, até pensando nas partidas contra o Fluminense pelas semifinais da Libertadores, foi eliminado em casa, é verdade, foi uma pancada forte, mas no total dos 2 jogos, a minha impressão é de que o Inter jogou melhor que o Fluminense. Sim, concordo. E não tem nada de, como eu falei, imerecido na classificação do Fluminense. Eu estou só falando sobre níveis de atuação. O Fluminense soube ganhar o jogo no Beira-Rio no final e vai para essa decisão com todos os elogios que ele merece. Mas a permanência do Cudê para o ano que vem, no mínimo no Internacional, para mim é bastante óbvia. A não ser que ele, por vontade própria, tenha alguma outra ideia, o que a gente não sabe e não tem nenhum indício de que seja verdade. Agora, 9h28, já tem as entrevistas coletivas em São Januário, Ramon Dias, Eduardo Cudê, tudo aqui no Sport Center, que ainda tem o vexame do São Paulo contra o Palmeiras, tem a rodada que até agora foi para os sonhos, para o Botafogo. Galera, rodada aí que foi ruim pro Vasco, hein? O Vasco acabou perdendo, né? O Vasco se complicou agora, o Vasco tem que secar as outras equipes que estão acima, porque o Vasco nesse momento está a 4 pontos do Bahia e 6 pontos do time do Corinthians. Aí a conta do Vasco é a seguinte: o Vasco está a 1 ponto do Goiás, o Vasco vai jogar contra o Goiás, o Vasco vence o Goiás cai para baixo e o Vasco ficaria 2 pontos à frente do Goiás, caso o Vasco vencer o Goiás no confronto direto. Lembrando que o jogo vai ser no estádio da Serrinha e o próximo jogo do Vasco é outro jogo fora de casa e vai ser o Cuiabá. Esses 2 jogos vai ser muito determinante para o Vasco na tabela de classificação. E temos o Santos também, que é o time que está um pouquinho abaixo do Vasco, está jogando contra o Curitiba. Se o Santos vencer, o Santos também pode embolar um pouquinho a tabela, porque o Santos joga a equipe do Goiás para a zona de rebaixamento e o próximo jogo vai ser confronto direto para ver quem vai sair da zona de rebaixamento, se vai ser o Vasco ou se vai ser a equipe do Goiás. E do outro lado, o Internacional agora parece que com 38 pontos a equipe tem um pouco mais de tranquilidade, está a 8 pontos da zona de rebaixamento, na minha opinião, não tem mais chance de cair. A equipe do Internacional só precisa de 7 pontos para poder alcançar os 45 pontos, que é a média de pontos para poder não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E eu acredito que o Internacional vai crescer muito ainda nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Tem uma equipe muito boa, tem o Alan Patrick está jogando muito futebol, né? E o time do Internacional não é time para estar na parte de baixo, não é mesmo, é uma equipe muito qualificada e eu acredito que o Internacional ainda pode dar uma arrancada no campeonato. Se vai conseguir Libertadores, não sei, né? Porque tá bem disputada a parte do G6, né? A parte do G6 as equipes estão bem fortes, aí eu não sei se alguém vai vacilar e o Internacional vai conseguir encostar. Nesse momento o Internacional é 11º colocado na tabela. Agora vamos aguardar para saber se o Internacional vai conseguir uma arrancada. E o Vasco também, galera, vamos aguardar para ver se o Vasco vai conseguir uma recuperação diante da equipe do Goiás. O Goiás jogando em casa é uma equipe forte, ainda mais com o torcedor apoiando, né, o estádio da Serrinha. O jogo vai ser no domingo, 4 horas da tarde, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando desse jogo. Qual equipe que vai sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, dá uma moral no nosso canal aí, Esportes FC, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações também. Assim você não perde nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.